Olá! O perfil de hoje vai contar a história de José Antônio de Maria Ibiapina, o padre Ibiapina. Advogado, chefe de polícia, juiz, deputado, professor. Ele já era um intelectual respeitado quando resolveu tornar-se missionário. O seu legado é valioso. Padre Ibiapina construiu igrejas, cemitérios, hospitais, açudes para enfrentar os tempos de seca. Ele é lembrado também pela construção das casas de caridade que abrigavam enfermos, crianças órfãs e mulheres pobres. Educar, profissionalizar, pacificar foram ações de Padre Ibiapina em favor da valorização do homem pobre do sertão. Convido você agora para assistir ao documentário sobre Padre Ibiapina, o missionário. Sou José Antônio de Maria Ibiapina, o Padre Ibiapina. Desde muito cedo, os infortúnios da vida me cercaram. Meu pai e meu irmão foram mortos por ideais políticos, 2 mártires da Confederação do Equador. Minha mãe nos deixou muito jovem, morreu aos 38 anos. 7 filhos ficaram na mais completa orfandade. Minhas irmãs foram deixadas em casas de parentes. Quando resolvi formar uma família, a minha noiva preferiu casar-se com um primo. Respeitei a sua decisão, mas prometi a mim mesmo nunca mais falar sobre casamento. Tudo isso guiou o meu espírito para uma direção. Passei a meditar sobre os destinos da humanidade e tornei-me um homem voltado para Deus e para os humildes. Fui um missionário. Conheci as veredas da miséria humana. Um magote retirante das bandas de Catingueira. Gente perigosa. Ixi, é melhor arriar. Esconda a farinha, esconda a carne seca. Escondam tudo, tudo! Esconda minha filha aqui. Esconda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Padre, nós estamos na estrada há mais de 12 dias. Já morreu a metade de fome, de doença. Uma comidinha, pelo amor de Deus, padre. Já demos tudo que tinha. Também estamos em retirada. O padre Ibiapina está doente, não anda mais. E temos muita estrada. Vocês têm um rumo para chegar. E nós que não tem. Todos têm Deus como rumo. E louvado seja o seu nome. O Padre Ibiapina nasceu José Antônio Pereira, em 5 de agosto de 1806, na vila de Sobral. Era filho de Francisco Miguel Pereira e Teresa Maria de Jesus. O casal teve 8 filhos. José Antônio foi o terceiro. Quando a gente vê a certidão de batismo do Padre Ibiapina, consta que ele foi batizado na fazenda Olho d'Água. Seria a sede da fazenda da família da mulher do pai do Padre Ibiapina, ou seja, da mãe do Padre Ibiapina. Era um local onde foi feito o batizado. Aqui em Sobral, hoje é o bairro Padre Ibiapina, que este bairro foi fundado pelo historiador sobralense Padre Francisco Sadoc de Araújo. Ele foi a essa fazenda de criação comum de gado, bovino, ovino, tudo isso, né? O nome Ibiapina foi retirado de uma pequena localidade na Serra da Ibiapaba, localidade de Ibiapina. Eles gostaram do nome e adotaram o nome Ibiapina. Então,
passaram a se chamar Ibiapina. Francisco Miguel, pai do padre Ibiapina, foi agricultor, professor primário, capitão de milícias, escrivão, tenente-coronel e deputado constituinte. Um homem de posição social. Sua esposa, Teresa Maria de Jesus, era descendente de portugueses e pertencia a uma das mais importantes e poderosas famílias da região. A família do padre Ibiapina era uma família abastada, descendente de fazendeiro, tinha muitas terras em Sobral, no Jaibaras principalmente. O pai veio de Coreaú e casou-se com a natural de Sobral. A família de padre Ibiapina morou em diversas localidades do Ceará. Por isso, o filho José Antônio estudou em Sobral, Icó, Crato e Jardim. Essas mudanças iriam repercutir em sua trajetória de vida. O padre foi um andarilho, um peregrino. Em 4 de novembro de 1823, a dona Teresa de Jesus, mãe do José Antônio, futuro padre Ibiapina, falece. A família, então, já residia em Fortaleza. O Ibiapina, futuramente Ibiapina, estava em Olinda, no seminário de Olinda. Então ele retorna para o Ceará, pensa em ficar um curto período, talvez durante as exéquias da mãe, e ajudar um pouco o pai na reorganização familiar. Só que o pai se envolve na Confederação do Equador. E com este envolvimento, o jovem José Antônio teve que ficar muito mais tempo do que previa no Ceará. A Confederação do Equador foi um movimento republicano apoiado por um grupo de revolucionários indignados com os gestos ditatoriais do imperador Pedro I. Esse movimento começou em Pernambuco, no ano de 1824. A província do Ceará participou da Confederação em julho desse mesmo ano. Foi nessa época que o pai do padre Ibiapina, Francisco Miguel, e seu filho mais velho, Alexandre Raimundo, assumiram o nome de Ibiapina, considerado um nome de guerra. Por causa da adesão ao movimento, Francisco Miguel e Alexandre Raimundo foram assassinados. Com a instalação do curso jurídico do norte do Império, no ano de 1828, em Olinda, o José Antônio, futuro padre Ibiapina, se inscreve no curso de Ciências Jurídicas e Sociais, a terminologia do curso de Direito na época. Lá, nessa faculdade, ele se destaca em Direito Natural, em Direito Criminal e em Ciências Criminais, o Direito Criminal, chamado o Direito Penal atual. Ele se destaca muito nessas disciplinas. No entanto, após a sua formatura ocorrida em 9 de outubro de 1832, ele foi de imediato convidado para dar aula de Direito Natural, considerando que tinha sido um aluno notável e, por seu destaque, ele, que era da primeira turma daquela faculdade, também só 2 cearenses estavam naquela turma, ele era um dos quais, e o primeiro cearense também a lecionar numa faculdade de Direito aqui no Brasil, foi ele seguramente. O ano passado eu chorei de emoção, que eu peguei o livro de ata de formatura da primeira turma, está lá o Ibiapina, se formando em Direito, primeira turma do Recife. Numa página ele cola grau, com indicação para professor da faculdade. Eu já era professor de Direito Natural quando passei a usar o sobrenome Ibiapina. Fiz isso em homenagem ao meu pai, que havia adotado esse sobrenome na época da Confederação do Equador. Estávamos no ano de 1832, quando vim passar umas férias no Ceará. Foi nessa época que conheci uma linda jovem, Carolina Clarence, filha de Ana Triste de Araripe e Tristão Gonçalves de Alencar. Namoramos e ficamos noivos. Eu prometi à minha noiva voltar no ano seguinte para nos casarmos. Mas Carolina não cumpriu com a promessa e casou-se com o primo dela, com quem namorava clandestinamente.
Fiquei muito triste quando soube dessa história, mas depois disso eu preferi silenciar e nunca mais pensei em casamento. Em 1833, José Antônio Ibiapina assumiu a função de juiz de direito de Campo Maior, hoje Quixeramobim. Ele foi o primeiro juiz dessa comarca, nomeado por carta imperial. A atuação de Ibiapina como juiz foi por muito pouco tempo. Eu acho que ele é um predestinado, é um homem misterioso, excepcional, que quando ele vai ser juiz de direito no Quixeramobim, é o momento em que uma família poderosa brigava com os Mendes Maciel, uma família mais fraca. E os poderosos, os que Araújo, matam 2 membros da família Maciel. Esses membros são tios do futuro Antônio Conselheiro. Como juiz, ele não tem que apaziguar, ele tem que punir os criminosos. E ele prende os criminosos. E José Martiniano solta. E os criminosos saem e matam mais 2 tios do Antônio Vicente Mendes Maciel. Em 1834, no governo provincial de José Martiniano de Alencar, o doutor Ibiapina, já advogado afamado, foi convidado para exercer as funções de juiz de Quixeramobim. Em seguida, foi nomeado chefe de polícia. E nesse período, como não havia determinado um plano de ação dele, ele escreve este plano e encaminha ao governo provincial. Vou fazer cumprir a lei. Vou combater o bandoleirismo, os assassinatos e os crimes hediondos. O clima aqui é tenso e a impunidade favorece a audácia dos criminosos. É por isso que eu vou precisar de força policial para atingir os meus planos. A justiça por aqui está uma verdadeira calamidade. O mesmo. Quando ele chega em Tauá, ele encontra uma situação seguinte. Tinha ocorrido um crime, tinha 2 famílias que viviam brigando uma com a outra. Então ocorreu um homicídio. A pessoa que matou o jovem, né? Matou o jovem, foi preso, estava recolhido a ferros na prisão, com a corrente na perna. O pai do rapaz que foi assassinado, então, junta alguns colaboradores, 3 ou 4, invade a cadeia, corta a perna do preso, tira de lá e, no meio da rua, esquarteja essa pessoa, em vingança pela morte do filho. Esse pai que faz isso era um juiz de paz, de Quixeramobim. Então, o que é que acontece? O Ibiapina chega e faz o processo. Ele faz o processo todinho e o júri absolve esse juiz de paz. Absolve. Certamente, a arguição da época era porque ele agiu, né, em defesa da honra, em defesa do filho, como vingança, motivo relevante, valor moral na época, né? Então, o júri absolve, mas o José de Alencar, o presidente da província, ele se sentiu, então, ultrajado com aquele fato do pai da vítima ter entrado na cadeia, né? Então violado a proteção do Estado, que o Estado estava dando ao preso, arrancado ele de lá e ter matado com as próprias mãos. O que é que ele manda? Ele manda que toda a força policial, não só do Ceará, mas das províncias, solicita às províncias vizinhas para perseguirem e prenderem esse indivíduo, sendo que ele já tinha sido absolvido, né? Então o Ibiapina, ele dá contra-ordem, ele diz, não é para perseguir, ele foi absolvido. Então se ele foi absolvido, por que prender? Né? Não é a vontade do presidente que vai se fazer valer nesse momento. Então ele agiu de forma coerente. Ele podia até não concordar pessoalmente com a absolvição, mas já que o júri absolveu, não tinha por que prender o indivíduo de novo. Isso se viu para acirrar os ânimos entre ele e o José Martiniano de Alencar, governador da província, que já vinha meio abalado pelo fato de José Martiniano não ter permitido que a força policial acompanhasse o Ibiapina, nessa longa jornada que ele fez, né? Tanto é assim que logo depois
Logo depois, o Ibiapina manda uma carta para ele, para o José Martiniano, fazendo o relatório e dizendo que está deixando os trabalhos em março, certo? De 1835 e vai retornar para a Câmara Geral do Império. José Antônio Ibiapina foi convidado pelo presidente da província, José Mariano de Albuquerque Cavalcante, para representar o Ceará pelo Partido Liberal na Assembleia Legislativa Nacional. Ibiapina foi eleito deputado para a legislatura de 1834 a 1837 e, em 3 de maio de 1834, ele tomou posse. Durante a legislatura, a terceira do Império, ele apresentou muitos projetos. De sua atuação, um caso ficou muito conhecido. Em agosto de 1836, o deputado Ibiapina denuncia o ministro da Fazenda. O ministro era cearense também, Castro e Silva, Manuel do Nascimento Castro e Silva, e houve um desfalque muito grande do Tesouro Nacional, conforme as apurações da época. E o deputado Ibiapina propôs que o ministro fosse substituído. E durante esse período, a gente percebe uma atuação discreta. Ele não era aquele político fervoroso, de grandes discursos, embora ele tivesse o dom da oratória, né? Tanto que durante o período das missões, ele praticamente hipnotizava o povo com a palavra. Mas durante esse período ele era tímido, ele era reservado, participava. A gente pode perceber que a maioria das votações ele acompanhava a maioria, ele não era de dissidência, certo? Não era de criar polêmica. Mas, em algumas situações, ele fazia defesas enérgicas. Com o encerramento da terceira legislatura do Império e dos trabalhos da Assembleia Nacional, Ibiapina, que então contava com 31 anos, decidiu abandonar a vida pública. Ele recebeu convites ainda para assumir a presidência de uma província ou para o Ministério da Justiça, mas ele não quis. Os pesquisadores da vida dele apontam que não há uma razão especificada por ele próprio para esse abandono da política como um todo. Mas a gente acredita, todos os que estudamos a vida dele, acreditamos que foi por decepção com os homens que compunham a política e o que acontecia lá que ele não concordava. Ele então decide ir para Paraíba, se tornou advogado, e sempre agindo em favor dos menos favorecidos, que foi a opção de vida que ele teve já como jurista e que depois se desenvolve plenamente no trabalho missionário que ele fez. Em 1838, Ibiapina deu início às suas atividades forenses. Ele foi trabalhar na Vila Real do Brejo de Areia, na Paraíba, e conquistou muitos clientes na região onde prestava assistência. Sua fama de excelente criminalista se espalhou, e ele tornou-se o mais procurado para a defesa de réus acusados em processos criminais. Naquela época, Ibiapina advogou para um cliente acusado de um crime passional que teve muita repercussão. Prezados senhores do Conselho de Sentença, este infeliz, que está vestido em trapos, tem apenas 18 anos de idade e já está com essa aparência de um velho. Em uma noite dessas, Felipe, este é o seu nome, voltava do roçado, muito cansado, depois de um dia intenso de trabalho, mas cheio de vontade de chegar em casa e abraçar a sua esposa. Um casamento recente de apenas 2 meses. Sempre àquela hora, ele costumava encontrá-la à sua espera. Mas naquela noite, Felipe surpreendeu-se, porque a esposa dele não estava à porta da cabana como era de costume. Então, Felipe saiu e foi procurá-la. Foi aí que ele teve uma surpresa. Encontrou a mulher em adultério e com o próprio pai. Foi demais para ele.
Felipe depositava muita confiança no sogro e jamais imaginou presenciar uma cena daquela. Reflitam sobre isso, senhores jurados e ilustre promotor. Cuidado, não condene um homem como esse, já tão maltratado pela sorte. O que quer o ilustre promotor? Quer até a vida do réu? Que seja feita a justiça! Em 1850, Ibiapina era considerado um dos advogados mais notáveis do Recife. Mas, mesmo assim, ele resolveu abandonar a profissão porque tinha vontade de entregar-se inteiramente a Deus. Ele já havia se desenganado do matrimônio, da política e da magistratura. E com o pouco dinheiro acumulado de suas economias, comprou um sítio perto do Recife e foi morar em uma casinha de tijolo, de onde só saía para ir à capela orar, meditar e participar das missas. Foram 3 anos de retiro espiritual, de meditação, silêncio e solidão. E ele passa por uma situação de reflexão e interiorização e resolve novamente abraçar o sonho antigo de criança de ser padre. Ele se torna padre aos 47 anos, é nomeado para diversas funções eclesiais, vigário-geral da diocese, então é professor do seminário, depois é visitador da diocese da Paraíba, e enfim, tem um leque de questões que ele desenvolve até os 60 anos. Com 60 anos, ele decide ser missionário. Quando decidi tornar-me um missionário, resolvi alterar o meu nome. Retirei o sobrenome Pereira e acrescentei ao nome Antônio o sobrenome de Maria em homenagem à Mãe de Deus. Com essas mudanças, passei então a chamar-me José Antônio de Maria Ibiapina. Em 1855, eu estava ensinando História Sagrada e Eclesiástica no Seminário de Olinda. Foi quando se espalhou a epidemia de cólera por todo o Nordeste. Nenhum dos esforços empreendidos pelas autoridades impediram que a doença se disseminasse nas províncias e matasse milhares de pessoas. A população estava em pânico. Foi aí que eu decidi abandonar o magistério e os meus afazeres burocráticos como vigário para me dedicar inteiramente aos doentes e aos pobres. E foi ainda nessa década de 1850 que o padre Ibiapina começou sua vida de peregrino pelo interior do Nordeste. Ele ia do Pernambuco ao Piauí, muitas vezes ia de liteira, outras vezes ia a pé. Às vezes, em um mês, ele percorria mais de uma província e saía iniciando as suas missões. E foi em Gravatá do Jaburu, em Pernambuco, que ele deu início à sua primeira casa de caridade, e também a primeira casa de caridade do Nordeste. Ali, a Gravatá do Pernambuco hoje é Gravatá do Ibiapina, em sua homenagem. Ali ele construiu um hospital para cuidar dos coléricos, que era uma epidemia que estava assolando aquela região na época, e ainda construiu uma capela e um açude. Ele chegava na localidade, convidava as pessoas, fazia aquela assembleia, fazia aquele discurso que comovia as populações e aí convocava. Ele convocava principalmente os homens, a ajudar a construir e mostrava à população, à comunidade, a importância daquela construção para a comunidade, porque era para servir à comunidade. E aí, em forma de mutirão, ele vai conseguir construir não só as casas de caridade, mas cacimba, açude, cemitério, hospital, que ele chamava, porque a casa de caridade,
tinha um local que ele chamava de hospital, que era justamente aquele local onde ele ia socorrer as pessoas mais necessitadas, principalmente com problemas de saúde. E depois, realmente, ele também vai fundar hospitais. Eu acho que o Padre Ibiapina, ele está à frente do seu tempo, porque a gente sabe que as políticas públicas, elas só vão se preocupar com a ação social muito tempo depois, que vai ser criado o quê? Secretaria de Ação Social. E eu acredito que o Padre Ibiapina estava à frente do seu tempo, porque isso aí era uma forma de criar uma ação social voltada para a comunidade e a própria comunidade interagindo para que aquela construção, eles sentissem que aquela construção, aquele edifício, aquela instituição era importante para eles. Padre Ibiapina organizou grupos de pessoas para serem encarregados pelo funcionamento das casas de caridade. Um grupo era formado por mulheres, denominado por ele de Irmãs de Caridade, também conhecidas como Beatas. O outro grupo, o dos homens, era chamado de Gideões. As mulheres residiam na instituição, tinham a tarefa de conduzir as atividades domésticas e pedagógicas e zelar pela disciplina interna da casa. Já os homens, os beatos, administravam as casas de caridade e podiam servir em qualquer uma delas. Os beatos também trabalhavam nos serviços mais pesados de limpeza, agricultura, pecuária e tinham a função de conseguir recursos para a manutenção dessas casas. Um dos beatos mais conhecidos foi o irmão Inácio, convertido em Açu, no Rio Grande do Norte. Ele percorria vários locais do Nordeste em busca de doações para as obras de caridade do Padre Ibiapina. Ele acompanhou também o Padre Ibiapina em diversas missões. Era considerado um tipo esquisito, usava um camisão azul e uma cruz no pescoço. Tinha um olhar forte, penetrante, e era a pessoa ideal para as missões do Padre Ibiapina, para acompanhá-lo e também pela fidelidade que ele tinha à causa. Em 1877, ele esteve na corte, no Rio de Janeiro, para denunciar a fome e pedir ajuda para as missões do Padre Ibiapina. Nessa viagem, ele arrecada 22 contos de réis, que são distribuídos pelas 22 casas de caridade. As beatas eram geralmente moças que saíam da casa de seus pais, os pais morriam nessas secas e tudo, e ainda a moça estava viva, ia para lá. E naquele tempo muitos homens embrutecidos pela fome, pela falta de educação e tudo mais, as moças viviam à mercê desse povo, né? E à mercê da pobreza e da miséria. E essas moças chegando lá, elas se tornavam beatas. Como beatas, ficava a opção, ou continuar na fé, ou então na fé e na caridade, porque lá tanto recebia caridade como tinha que fazer caridade para quem chegava. Que no flagelo da seca chegava gente numa casa de caridade, não tinha mais quase água. Mas ele dizia, se tivermos que, foi palavra dele, se tivermos de morrer de sede, morreremos com ele. Se tiver uma gota d'água, dividiríamos com quem chegar pedindo algo. Quer dizer que o que tinha na casa de caridade era para a caridade, não só para as moças. E foi uma das maiores obras do Padre Ibiapina, que a igreja não deu continuidade, a igreja atual, né? Ele missionou 5 estados: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, construindo, sem dinheiro público nenhum, sem dinheiro da igreja, refaz o conceito do mutirão, planta cidades, vai para o meio da caatinga. O que mais me espanta, não havia comunicação. Quando ele chega no sul do Ceará, tem 6.000 pessoas esperando ele em Barbalha, no boca a boca.
Lá vem o Padre Mestre. A população se desloca e anda léguas e léguas para ouvir a missão. Onde ele pregou, ele construiu uma casa de caridade que eu denomino, nas minhas análises, um centro civilizatório. Porque ele constrói uma casa imensa com arquitetura sertaneja, com pedra, cal. Ele constrói, ao mesmo tempo, um hospital, uma roda de enjeitados, o alojamento das crianças, o alojamento das meninas, o centro de artesanato, a escola e a cozinha e o refeitório. Isto, para mim, é um polo de civilização. Uma beata, ela domina a puericultura para criar os órfãos, ela é enfermeira para cuidar dos doentes, ela é professora para alfabetizar o sertão, ela é pregadora da Irmandade, ela cuida da igreja. E é excelente cozinheira, excelente bordadeira, faz filé, faz labirinto, faz renda, faz crochê, faz tudo. A mulher nordestina é libertada pelo mundo beato. Todo o artesanato do Nordeste hoje é herança de Ibiapina. Deu liberdade às mulheres através de profissão de professora, de bordadeira, de rendeira, de costureira, de tecelã. Nunca ninguém fez nada por esse país como Ibiapina. Por isso eu sempre coloco que o único projeto de povo que esse país conheceu foi o projeto Beato. Padre Ibiapina veio ao Ceará em 1862. Depois de visitar em Fortaleza o bispo Dom Luiz Antônio dos Santos, foi em missão para Sobral. Participou dessa missão Antônio Vicente Maciel, depois conhecido como Antônio Conselheiro, que à época era caixeiro. A grande obra de Padre Ibiapina em Sobral foi a construção de uma casa de caridade para oferecer asilo às órfãs abandonadas. O prédio dessa casa foi vendido em 1913 pelo então Padre Tupinambá, depois Bispo Dom José Tupinambá da Frota, para a construção da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Em 28 de outubro de 1862, era aberta a Casa de Caridade de Sobral, construída em poucos dias. Essa casa passou por profunda crise financeira entre 1877 e 1879, período de seca. O governante da província, então, era o senhor José Júlio de Albuquerque Barros, o barão de Sobral, que ajudou a casa a superar essa dificuldade, aprovando uma subvenção anual de R$500 mil. Foi essa subvenção que garantiu a subsistência da casa. A casa funcionou até o início da República, quando fechou suas portas. No dia da inauguração, foi 2 de fevereiro de 1865, né? Um ano após Missão Velha ter se emancipado politicamente, a inauguração da Casa de Caridade de Missão Velha foi uma festa muito grande. Isso, quem relata são os grandes pesquisadores. O Padre Cícero esteve presente na inauguração da Casa de Caridade. Inclusive, também esteve presente nesta igreja, o Padre Cícero. Então, e ele também foi um dos seguidores do Padre Ibiapina. Concordo plenamente quando os estudiosos, ao analisar a figura do Padre Ibiapina e a figura do Padre Cícero, eles vão ter uma ligação muito forte, porque eles têm um carisma muito forte com relação à evangelização, com relação a essa intimidade religiosa e de fé com as populações mais carentes, eles também vão ter, e a realização das casas de caridade em Missão Velha vai também trazer um grande avanço com relação
ao social, aos excluídos, que aqui tinha muitos excluídos. O Estado não estava presente, não tinha presença, não tinha estrutura. Então, neste meio de abandono, de seca, de fome, de pobreza, ele conseguiu motivar o povo. A força da palavra dele era muito forte. Em 1868, Padre Ibiapina esteve no Crato, onde pregou missões e deu início à organização de uma casa de caridade. A Casa de Caridade do Crato foi uma das mais bem estruturadas do Nordeste. Essa sua estrutura histórica, ela também amparava as famílias carentes com alimentação, com assistência social, assistência até mesmo médica. Então, foi um trabalho social ímpar aqui no Nordeste. Sempre voltado para a pobreza, ele promoveu um almoço de confraternização para toda a pobreza da cidade. Aí, à sombra dos coqueirais, das mangueiras, e também, conforme a tela de Edilson Cordeiro Rocha, a fachada antiga aqui da Casa de Caridade, então ele abrigou todo esse pessoal e depois também, frequentemente, distribuía alimentação com a pobreza. A Casa de Caridade eu recebi ainda com algumas beatas. Não eram do tempo dele, porque já remontavam muito tempo, já decorria um grande período. Mas eu ainda peguei aqui uma dúzia de beatinhas de manto, viu? Internas aqui na Casa de Caridade, com aquele espírito que elas conservavam, adquirido por ele, implantado por ele, né? Muita piedade, muita oração, aquele sistema de oração ainda da devoção centrada no terço e no ofício da Imaculada Conceição. Elas se levantavam de madrugada para rezar na capelinha, viu? Foi o que eu ainda encontrei aqui na Casa de Caridade. Era ainda uma continuidade daquela obra que ele iniciou. Na época em que esteve no Crato, o Padre Ibiapina fundou A Voz da Religião no Cariri, um pequeno jornal semanal. Essa publicação não se propunha a divulgar somente ideias religiosas e morais, mas também a publicidade de matérias que interessavam à indústria, ao comércio e à agricultura. A redação coube a José Joaquim Teles Marrocos. Esse jornal chegou a 82 edições. O primeiro número circulou em 8 de dezembro de 1868 e o último em 27 de novembro de 1870. Em fevereiro de 1870, Padre Ibiapina pretendia passar mais uma temporada no Cariri, mas, não se sabe o motivo, permaneceu por apenas 3 dias. Esse episódio foi interpretado como um desentendimento entre ele e o bispo, Dom Luiz Antônio dos Santos. Como representante da hierarquia eclesiástica, o bispo teria contestado a atuação pedagógica de Padre Ibiapina. Com relação à posição do bispo, né, Dom Luiz Antônio dos Santos, quando toma conhecimento que o Padre Ibiapina começa a realizar ações que não era, vamos dizer assim, da sua competência, que a igreja achava que não era da sua competência, então o bispo, ele começa a ficar contra o Padre Ibiapina, porque o Padre Ibiapina, além de missionar e sair peregrinando, que não era função do padre fazer isso, então o bispo entra em confronto, né, com o Padre Ibiapina e expulsa realmente ele do Cariri, porque ele diz que aquilo não era função do padre. Mas como o Padre Ibiapina mesmo diz, meu lugar é entre o povo, meu lugar é entre os excluídos. Eu tenho que ajudar essas pessoas a viver melhor e a dar qualidade de vida a eles. Então, como ele não aceitou a posição do bispo de acabar de uma vez com essas ações de mutirão, de casa de caridade, então ele foi realmente expulso do Cariri, né, do Ceará. Então nós do Ceará hoje temos essa mancha, né, essa cicatriz
de que mais um missionário é injustiçado pela ação da romanização da igreja, que não aceitava essa posição do padre. Depois de deixar o Ceará, Padre Ibiapina ainda prestou missão no Piauí, mas foi na antiga província da Paraíba que ele concluiu a sua carreira de apóstolo do Nordeste. No total, Padre Ibiapina construiu 22 casas de caridade, com o objetivo de prestar assistência aos pobres, às mulheres e aos órfãos, vítimas da fome e das epidemias. Na Fazenda Santa Fé, perto da povoação de Arara, Padre Ibiapina construiu uma das mais bem organizadas casas de caridade e viveu os últimos 7 anos de sua vida. Os últimos 7 anos, Padre Ibiapina, ele acompanhou, podemos dizer assim, na sua via cruz, no seu sofrimento, toda a história que ele plantou durante seus 30 anos de vida sacerdotal, de vida missionária. E aqui em Santa Fé, é algo que me impressiona muito mesmo, na qualidade de devoto, de reitor desse santuário, foi Padre Ibiapina ter construído tantas casas grandes e escolher morrer numa casa de taipa, uma casa bem modesta, bem simples. E aqui em Santa Fé, segundo os escritos do Padre Ibiapina, muitas graças aconteceram. Por exemplo, na seca de 1887, muitos retirantes vinham do sertão para se acomodar aqui em Santa Fé. O que acontecia? Era muitos retirantes e pouco alimento e pouca água. E uma certa vez, uma beata chegou a dizer: Padre Mestre, vamos ter que parar de acolher os peregrinos, porque vai faltar água e comida. E ele dizia: não, o que temos devemos distribuir e acolher. Se é para morrer, morremos todos. Aí colocou uma grande frase que diz assim: no centro de minha vida coloquei a caridade. As últimas viagens de Padre Ibiapina foram feitas até o ano de 1876. Viagens longas e penosas por causa do seu estado de saúde. Padre Ibiapina e sua comitiva saíam em procissão pelas estradas, ora carregado em rede, ora em ombros de voluntários. Ele estava paralítico. No dia 19 de fevereiro de 1883, Padre Ibiapina amanheceu transfigurado. Estava muito doente, mas conseguiu abrir os olhos. Ele disse: ali está Maria. Às 3 horas da tarde desse dia, ele faleceu. Uma morte serena. O corpo de Padre Ibiapina se encontra sepultado na pequena capela da Casa de Caridade de Santa Fé, na Paraíba. Eu considero o Padre Ibiapina um exemplo de um padre adequado à cultura dos nordestinos, que respeita a piedade deles, porque o povo do Nordeste não é só religioso, é um povo místico. Ele sente Deus na pele, vê Deus na natureza, nas plantas, nas aves, nas nuvens. Então o Padre Ibiapina tinha um profundo amor aos pobres. Onde ele ia, criava as casas de caridade. A caridade era um termo central dele, que é o valor principal do cristianismo, o amor. Ele traduzia o amor fundando casas para velhinhos, casas para verdadeiros hospitais onde acolhia as pessoas. Fundava escolas de artes e ofícios para as pessoas aprenderem. E fazia um trabalho que, na verdade, o governo devia fazer. Mas ele, vendo as necessidades do povo, era alguém que realizou aquilo que o Papa diz: tinha cheiro de povo, cheiro de ovelhas. E era estimadíssimo pelo povo, porque era um amor recíproco. Sentiam que ele amava verdadeiramente os pobres, ajudava a sanear os rios, manter a mata ciliar para os rios não secarem, fazer pequenas represazinhas. É um homem da piedade popular e, ao mesmo tempo, um homem do compromisso com a justiça, a dignidade dos últimos, e sempre fazendo bem.
Esperamos que você tenha gostado do documentário sobre Padre Ibiapina ou missionário. Para sugerir temas para o próximo perfil, é só entrar em contato com a nossa produção pelo telefone 3277-3787 ou pelo e-mail perfil@l.ce.gov.br. Você pode assistir a este programa também acessando o youtube.com/TV Assembleia Ceará. Aguardamos você no nosso próximo programa. Até lá!